Eu costumo me apresentar como uma pessoa que passou por várias áreas de Product Marketing na carreira e especialmente 3 cases me marcaram muito. Hoje eu vim contar um desses cases na primeira empresa que eu trabalhei na área de Product Marketing, que foi a Tivity. A Tivity é uma empresa de tecnologia que existe há muitos anos, uma empresa brasileira, que tem soluções para cloud, soluções de tecnologia, de internet das coisas, enfim, uma série de automatizações para processos de atendimento. E eu entrei na Tivity para trabalhar como gerente de produto. Então, eu entrei para cuidar de um produto específico, era um software de RH, de gestão de RH, para cuidar desse produto e fazer o lançamento. Um pouquinho depois que eu entrei e fiz o lançamento desse produto, deu tudo certo, a empresa passou por uma reestruturação. E o principal produto, um dos principais produtos da Tivity, era vender atendimento. Era vender PAs, né, posições de atendimento, para empresas, então uma empresa B2B, B2C, então para que as empresas façam o atendimento do seu consumidor final. Então, o contexto era o seguinte, era o ano de 2016, e era um mercado muito comoditizado, muito pressionado por preço e com pouquíssima diferenciação de produto. Então, vários players de mercado vendiam posições de atendimento e o cenário era bem caótico, né? Todo mundo sabe o quanto que é difícil você ter que ligar para uma empresa de telecom, para você contestar a fatura, para você cancelar a assinatura, para você trocar de plano. Enfim, é super difícil, o atendimento é muito massacrante. E aí, essa empresa estava com os seus clientes já cansados da mesma solução, sem diferencial competitivo nenhum. Como eu disse, um mercado em que basicamente o que vencia era quem levava, era quem tinha um preço menor. E a Tivity decidiu fazer uma reestruturação do portfólio de produtos, da oferta. E eu, como gerente de produto, assumi pela primeira vez a função de Product Marketing. Ninguém sabia muito bem o que era isso. Eu não era solo, né? Eu tinha um time de 3 pessoas, mas que eram pessoas muito mais voltadas para produto e depois também pessoas voltadas para marketing, mas sem nenhuma formação específica em marketing de produto. E eu também não tinha nenhuma formação específica em marketing de produto. E aí, qual foi o desafio que foi dado pra gente? A gente teria que transformar completamente essa oferta, né, desse portfólio de produtos e trazer uma oferta que agregasse um pouco mais de valor para o cliente final. Um produto que tivesse um diferencial, tivesse uma proposta diferente. E a solução, estamos falando de 2016, hoje em dia IA, a automatização está nas mãos de todo mundo, está muito mais democratizado. Mas a gente está falando de um cenário em que não existiam tantas tecnologias assim aqui no Brasil ou não eram tão acessíveis. Então, o que a gente fez? A gente fez uma parceria com uma empresa do Vale do Silício. Essa empresa existe até hoje, ela é uma empresa que chama 24/7. Ela é uma empresa que fornece soluções de automatização para atendimento. É uma empresa que oferece URA inteligente, que oferece robôs, chatbots que ajudam no processo de automatização do atendimento. Oferece uma plataforma omnichannel, né? Quando se começou a falar de omnichannel no Brasil, a gente vai fazer quase 8 ou 9 anos que esse case aconteceu. Mas basicamente uma plataforma omnichannel é você ter uma jornada do cliente com menos fricção. Então imagina que você liga para fazer uma solicitação na sua empresa de telecom, por exemplo, e aí você não finaliza o atendimento, porque depende do envio de informações, mas depois você quer continuar esse atendimento por um outro canal, que pode ser WhatsApp, que pode ser por e-mail. E aí o que acontece é que geralmente você tem que começar a solicitação tudo de novo, né? Numa plataforma omnichannel isso não acontece. Então, você consegue ter o atendimento por qualquer canal que você desejar, sem ter essa quebra na sua experiência, né? Você parte ali do ponto que você parou no seu último atendimento. Então, tudo isso é rastreado e você consegue ter um atendimento mais decente, mais digno, né? Que não seja com essa fricção de você ter que explicar toda hora. Então, contei um pouquinho da empresa, né? A empresa era Tivity. O contexto é esse que eu contei, né, do mercado comoditizado e de sem soluções diferenciadas, todo mundo fazendo basicamente a mesma coisa, um mercado super sangrento, né, uma pressão absurda por custo, por preço, né, levava ali mais posições de atendimento quem tivesse um atendimento mais barato.
E o nosso projeto foi fazer essa parceria com a empresa do Vale do Silício para trazer essas soluções para cá. Eu contei um pouquinho também de quais eram as ferramentas que essa empresa tinha, né? Ferramentas de RPA, que é o que a gente chama de Robot Automation Process, que são processos que podem serem automatizados. E aí tem uma discussão bem interessante, né? Que a ideia não era a gente tirar não era a gente tirar as pessoas, era a gente conseguir agregar a tecnologia ao atendimento humano para a gente empacotar uma solução que fornecesse software, mas que oferecesse também um atendimento humanizado. Muitos consumidores ainda gostam de falar com uma pessoa, né? Para tirar dúvidas, para contestar, para mudar de plano. Gostam de falar com o atendente. Então, não é excluir o atendente, é você conseguir colocar inteligência nos processos que são repetitivos e colocar, de repente, ali um robô para filtrar, coisa que hoje, né, é muito comum. Hoje, todas as empresas praticamente têm ali uma URI inteligente, que você consegue ir fazendo as opções, fax e coisas que você consegue ali com o próprio conteúdo sanar as suas dúvidas, ou robôs de atendimento que você vai dizendo sim, não, é para cá, é para lá, e eles vão te norteando, tentando responder as suas perguntas. Tinha uma das ferramentas que era a URA digital, então você começava, por exemplo, digamos que você fosse fazer a contestação de uma fatura de cartão de crédito, falando de um cliente do segmento financeiro. Você conseguia, num determinado momento, olhar na tela e a URA ficava visível, ficava digital. Então, você conseguia ir ali colocando as opções, marcando, essa transação, por exemplo, que eu não reconheço. Então, você conseguia ir fazendo isso de maneira visual. Para 8 anos atrás, a gente está falando de uma coisa bem inovadora. Então, esse é um pouquinho do contexto. E aí, o que eu tive que fazer, eu e o time, dentro desse desafio? O que eu mais gosto desse case é que a gente foi de 0 a 100 na área de Product Marketing. Então, pegar algo que não existia e fazer do zero. Tudo que existe de Product Marketing hoje, todas as disciplinas que existem, a gente teve a oportunidade de colocar na prática nesse case. Então, começando por empacotamento, né? A gente teve que tropicalizar a solução, trazer aqui para o Brasil essas ferramentas que existiam lá fora e empacotar isso numa oferta, colocar isso dentro de um combo para os nossos clientes que fizesse sentido e agregasse valor para ele. Então, o primeiro check aqui da área de Product Marketing foi fazer todo o empacotamento e montar essa oferta conjunta de software mais atendimento. Depois, o que a gente chama de GTM, né? De Go to Market. Então, pensar em toda a estratégia de ida ao mercado dessa nova solução. Para trazer um tempero aqui, essa unidade de negócio da Tivity, ela estava virando uma empresa à parte. Ela estava passando por um spin-off. Então, a gente também fez toda a parte de posicionamento da nova marca, da nova empresa. Então, além de fazer o posicionamento do novo portfólio, essa estratégia de ida ao mercado do portfólio, a gente também fez a estratégia de ida ao mercado dessa nova marca. Então, é um caso muito emblemático em que a gente tem... Eu era produtos, gerente de produto e pessoas do meu time de produto. Migramos para uma área de marketing numa nova empresa e eu assumi esse desafio de ter essa nova área de marketing também. Transformar as pessoas do time e com um novo portfólio. Então, uma junção perfeita ali do marketing com produtos e nasceu ali uma área de Product Marketing. Eu gosto muito desse case porque foi a nossa escola praticamente ali, a gente conseguiu ver tudo na prática. Então, falando de Go-to-Marketing, a gente teve que pensar em quais canais de marketing a gente anunciava a nova oferta, quais canais de vendas que essas ofertas iam ser vendidas. A gente tinha que conversar com os clientes, fazer segmentação, entender se essa oferta tinha fit, tinha espaço, dimensionar mercado, né? Entender qual que é o potencial que esse mercado tinha. E aí a gente entendeu que era um potencial bem alto, porque o mercado estava praticamente igual, e então a gente estava disruptando a categoria, estava criando uma nova oferta, digamos assim. Montar MVP, pilotar. Então, toda essa estratégia de ir ao mercado, mais um check aqui da área de Product Marketing que a gente fez também. Depois, a gente foi para o Sales Enablement. Foi uma das partes mais desafiadoras, sem dúvida. A solução, ela era internacional, então todos os materiais, todos os casos de uso, eles estavam em inglês. E aí, no nosso time de vendas, tinham pessoas que não falavam inglês. E essa parceria foi fechada e tinha um período bem curto de rollout. Então, a gente tinha que colocar essa solução, testar, empacotar, ir a mercado, treinar o time comercial
para colocar para vender. E aí, assim, não é como o inglês, você não aprende de um dia para o outro. Então, teve bastante desafio de traduzir material a tempo, né, em tempo hábil, e treinar o time comercial para conseguir vender essas soluções. Então, vocês imaginam um time que está acostumado a vender posições de atendimento, com o humano ali atendendo, passar a vender uma oferta que também contempla tecnologia, e tecnologia de ponta, e tecnologia nova, e coisa que não existia aqui no Brasil. Então, foi bem desafiador. A gente conseguiu adaptar esses materiais, esses cases, né, os casos de uso, conseguiu treinar o time comercial, conseguiu fazer roadshow com o cliente para apresentar essas soluções e para ver se fazia sentido, capacitar, montar material, montar pitch deck para o time comercial. E então deu certo, a gente conseguiu fazer essa parte de Sales Enablement. E aí passamos para mais uma caixinha de Product Marketing, que é a parte de Pricing, né, e posicionamento. Então, falando de pricing especificamente, qual que era o desafio aqui? O produto era em dólar, custos muito altos. E aí, como que você traz a um preço atraente, que cubra os seus custos e ainda faça sentido em termos de lucro, né, de rentabilidade para a empresa, sem destoar muito do mercado, porque já era um mercado completamente pressionado por preço. Então, a gente montou propostas comerciais específicas para cada segmento, para entender a dor de cada segmento e como que a gente ia endereçar. Mas o pricing foi um ponto bem importante, bem nevrálgico, porque a gente tinha que trazer e não podia ficar muito fora. Claro que ia ficar um pouco fora do que já era praticado, porque é uma solução mais robusta com tecnologia, mas não podia destoar tanto. Então, no começo, a gente bateu bastante a bola na trave, assim, antes de fazer gol, porque teve muita resistência. O preço acabava sendo mais alto, né, do que o praticado, bastante, um preço significativamente mais alto. E aí que é o grande pulo do gato de pricing em Product Marketing, que é você mostrar valor e não preço. Então, de você conseguir mostrar que aquela dor vai ser resolvida, né, dos seus clientes, ou no caso dos clientes do seu cliente, mais rápido, o cliente vai ficar mais satisfeito, vai conseguir ter muito mais First Call Resolution, né, que é a taxa de resolução das chamadas no primeiro atendimento, porque tem muita reincidência. First Call Resolution é um ponto importante para quem trabalha em atendimento, porque os clientes ficam ligando e ligando e não conseguem resolver, isso vira reclamação, isso vai para saque, isso vai para ouvidoria, isso vai para órgão regulador. Hoje em dia, né, vai para Reclame Aqui. Então, a gente tinha esse desafio de aumentar o First Call Resolution, de melhorar vários índices, mas a gente conseguia, através da tecnologia, né, por meio da tecnologia e de uma produtividade melhor do operador, com essa oferta, justificar um preço mais alto. Porque não dava para comparar com o que era praticado aqui no Brasil. O que era praticado aqui no Brasil é aquele atendimento humano que a gente conhece, que vai depender ali muito do treinamento que aquele atendente tem, vai depender muito dos recursos que ele tem, mas a experiência é completamente diferente se isso consegue passar por uma triagem, se isso consegue ser atendido por um robô, se o robô consegue antes pedir a documentação necessária, se o cara tem uma experiência omnicanalidade, né, omnichannel, que ele consegue ali não ter essa fricção. Então, a experiência é muito melhor. E com essa experiência muito melhor, você consegue justificar para o seu cliente o preço mais alto. De novo, você não está falando de preço, você está falando de valor. E aí, então, essa parte de precificação e de posicionamento foi bem importante, porque a gente se posicionou como um player premium no mercado. A nossa oferta era diferenciada, o nosso produto era diferenciado e fazia coisas que a concorrência não fazia. Portanto, se justificava pagar um preço mais alto. Mas mesmo assim foi um desafio. Depois mais um check aqui de Product Marketing, a gente passou pela parte de mensagem. Então, falando de atendimento, você pode estar falando de atendimento de vários segmentos diferentes. Você pode estar falando do atendimento de um segmento de saúde, convênios, por exemplo, planos de saúde. Você pode estar falando de utilities. Então, você ligar lá para reclamar da sua água, da sua luz, de algum problema de abastecimento na sua casa. Você está falando de empresas financeiras, né, para falar de cartão de crédito, para falar da sua conta, enfim. Você está falando de telcos, né, para falar da sua conta telefônica, do seu plano, dos dados do seu celular,
Hoje em dia são streamings, mas na época eram dos canais a cabo, né? TV a cabo, da sua assinatura. Então não dá para ter uma mensagem genérica para todos esses tipos de indústrias tão diferentes. Então o desafio de mensagem aqui foi: como é que eu vendo os benefícios da minha solução e dessa nova oferta de mercado, endereçando as dores de cada indústria. E mesmo dentro de cada indústria, existem aí variações. Então, o truque aqui, o que a gente fez, que foi bem importante, a estratégia foi pensar em mensagens específicas para cada segmento. Então, por exemplo, a gente usou estudo de caso para bancos e seguradoras. A gente pegou cases de lá de fora e pensou em mensagens específicas. Então, nunca mais o seu cliente vai ter problema em contestação de fatura de cartão de crédito, porque com a nossa solução aqui de atendimento, ele consegue resolver de maneira visual, consegue clicar na tela e consegue contestar algumas operações do seu cartão, por exemplo. A gente fez para convênios, né? Operadoras de saúde. Então, olha, diminua a quantidade de chamadas na sua central, porque aqui com a nossa ferramenta de chatbot, dentro do WhatsApp, o seu cliente, o cliente do seu cliente, né, consegue resolver, consegue consultar a rede credenciada, por exemplo. Coisas que hoje parecem óbvias eu contando, porque a gente tá em 2024, mas em 2016, 2017, isso era muito novo ainda no Brasil. Então, eu tenho muito orgulho desse case, porque é o primeiro case de Product Marketing da minha carreira, e é um dos primeiros cases de Product Marketing do Brasil, provavelmente, com esse nome, com essa formatação, e não que esse desafio já não existisse em outras empresas. Mas ele foi muito precursor, e ele passa por todas essas caixinhas de Product Marketing. Então, a gente fez esses cases, e aí usou a mensagem segmentada para cada um dos cases, e usou muito caso de uso. Então, pegava lá de fora, olha, como que a utility de água lá fora tá endereçando os problemas do seu cliente, né? Como é que as seguradoras lá fora estão endereçando, como é que as telcos... E traduziu esses cases para cá. E aí, a gente foi bater na porta dos clientes desses segmentos para falar, olha, você pode revolucionar o atendimento no seu segmento, né? Usando essa oferta aqui que a gente empacotou. E aí, alguns casos de uso que eu trouxe, né? Então, por exemplo, contestação de conta, no caso de utilities, de cartão, contestação de transação, cancelamento de assinatura, cancelamento de plano, no caso das telcos, canais a cabo e tudo mais, troca de plano também. Em saúde, a gente usou muito para reembolso, para rede credenciada, para agendamento de consulta. Hoje tem muitas empresas vendendo como novidade, né? Cancelamento de consulta, remarcação de consulta, fazer isso pelo WhatsApp. Pensa que a gente já fazia isso com uma ferramenta de fora em 2016. Então, esses foram um pouco dos casos de uso que a gente teve, né? Que a gente fez. E o que eu mais gosto de falar são os resultados. Então, quais foram os resultados desse projeto para a Ativity, que depois virou NeoBPO, virou essa nova empresa com novo posicionamento, com novo portfólio, fomos nós, né, que fizemos. Foi que absolutamente todos os números dos nossos clientes melhoraram. Então, aumentou First Call Resolution, em algumas empresas dobrou, em algumas empresas triplicou. Então, a gente teve caso de uso que um motivo específico, por exemplo, contestação de conta, conseguiu ser resolvido tudo no First Call Resolution, né? Conseguiu, ali na primeira ligação, matar esse tipo de problema. A gente teve aumento de NPS em vários clientes, porque os clientes passaram a indicar mais a marca. As marcas eram odiadas, eram top reclamações de atendimento, marcas que conseguiram reverter isso e melhorar muito o NPS, passarem a serem mais indicadas, né? Ter mais promotores da marca do que detratores. A gente teve redução da quantidade de posições, o que num modelo de negócio antigo seria um problema, mas num modelo de negócio mais moderno, em que a tecnologia está embarcada, é melhor, porque você precisa de menos atendentes, porque a tecnologia consegue resolver muito. E aí tem sempre aquele dilema, né, as pessoas foram mandadas embora. Não, as pessoas conseguiram ser alocadas no nível 2 e no nível 3 de resolução, que são problemas mais graves e coisas que você não consegue automatizar. Hoje, talvez com inteligência artificial, a gente conseguisse, né, com aprendizado de máquina, mas que na época eram coisas mais repetitivas. Então, os chamados mais simples passaram a ser atendidos
com essas tecnologias e a gente alocou esses operadores para atenderem coisas de nível mais difícil, mais profundo, digamos assim. A gente teve muita melhora de performance de atendimento e tem todos os números, mas muitos são por cliente, por indústria, mas de maneira geral, diminuiu muito reclamação no saque, diminuiu muito reclamação no Reclame Aqui, índice de satisfação altíssimo, e a solução contratada por várias indústrias diferentes, o que fez a gente conseguir montar use cases diversos. Então, como eu disse, para várias indústrias diferentes. E aí, conforme a gente ia aprendendo o que ia dando certo, a gente ia replicando e montando ofertas, né? Montando propostas customizadas para cada segmento. A gente participou de uma série de processos de concorrência, de RFPs, de contratação. Então, eu gosto muito de contar esse case, porque ele realmente é precursor, inovador. Talvez falar disso hoje em dia seja até batido, né? Com tanto de recursos de inteligência artificial que a gente tenha. Mas foi o primeiro case da minha carreira, eu tenho bastante orgulho, principalmente de ter feito essa parte de transformação das pessoas, porque as pessoas também tiveram que buscar cursos, nem tinha curso na época, a gente não lembro da gente ter feito algum curso específico em 2016, a partir de 2020 a gente já vê algumas escolas fazendo cursos de Product Marketing, mas só tinha, hoje é difícil, porque hoje tem muita coisa que não tá traduzida, imagina, há 8 anos atrás. Então, esse foi o meu primeiro case de Product Marketing, falando de atendimento e de como que a gente gabaritou, digamos assim, o checklist, passando por todas as skills ou as atribuições de Product Marketing que foram necessárias para a gente transformar esse portfólio da empresa, reposicionar também a marca da empresa e levar a empresa e os clientes para um outro patamar, um patamar muito diferente de resultado, de atingimento de meta e principalmente de redução de custos, principalmente de otimização de recursos. É isso.